alguns erros que você comete que podem estar atrapalhando o seu emagrecimento. 6 erros que atrapalham o seu emagrecimento. Fala, Segue Nutri, eu sou a Bruna Lima, sou nutricionista e hoje eu estou aqui para a gente conversar alguns erros que eu sei que não só você, como eu e como muitas outras pessoas também fazem ou já fizeram e atrapalham seus resultados tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa. Então, muitos desses erros são comuns no dia a dia por conta de trocas. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma troca certa, a troca apropriada. O primeiro erro é o uso do azeite. Sim, tem muitas pessoas que acabam utilizando, já que é para usar o azeite, eu vou realmente usar o azeite, né? E aí muitas pessoas acabam colocando uma quantidade muito grande de azeite. Normalmente, dependendo do que você for usar, se for numa salada, por exemplo, normalmente é uma colherzinha bem pequenininha daquela de chá e por aí. Então a quantidade é bem pequena. Por quê? Porque o azeite, gente, é lipídio, né? É gordura. E a gordura, 1 grama, equivale a 9 calorias. Então, sim, ela é maior do que o carboidrato e a proteína em si. Gente, outro muito importantíssimo que a gente faz: não bebe água, não se hidrata da maneira correta. Então isso atrapalha muito. O nosso corpo desidratado, gente, olha, atrapalha no emagrecimento, atrapalha no seu ganho de massa, tá? Então você precisa beber água, você precisa se hidratar, você precisa acordar e beber água. É o primeiro passo importantíssimo que você deveria fazer no seu dia a dia. E aí vamos lá, a gente passou o dia inteiro, chegou o horário da noite. O horário terrível, né? Porque aí, onde as pessoas estão acordadas, onde as pessoas estão ali agitadas, pensando no dia a dia, pensando na rotina, pensando em 1000 coisas. E aí, o que acontece? A pessoa vai procurar alguma coisa para comer. A pessoa vai beliscar. A pessoa vai na geladeira, vai no armário e vai caçar alguma coisa para comer. Gente, isso é um super vilão. Vai atrapalhar o seu processo, vai atrapalhar o seu objetivo, gente. Sério. Então não façam isso. Jantou, fez sua ceia, viu que tá ansioso, viu que tá querendo comer, vai dormir. Vai dormir pelo seu bem, pelo seu emagrecimento, tá? Por favor, dessa gentileza, obrigada. E aí, como eu comecei dizendo sobre o azeite, né? Vem a questão das trocas. Às vezes a gente acha, porque eu tô trocando, beleza, troquei o arroz normal pelo arroz integral, posso comer à vontade. Não, gente, não, tá? Troquei o pão normal pelo pão integral, eu posso comer várias fatias. Não, não é assim que funciona, tá? As trocas pelos cereais, né, digamos, é porque contém mais fibras, entendeu? Então vai te dar mais saciedade. Não é porque você precisa comer mais quantidade, tá? Não sei se deu para entender. Por exemplo, e aí a gente pode usar, por exemplo, o pão francês. Às vezes a gente troca, eu não posso comer o pão francês. Aí o pão virou vilão mesmo, né? A gente não pode comer o pão e aí a gente troca pela tapioca, por exemplo. E aí o que a gente faz? Você sabe quanto de tapioca você está utilizando? Provavelmente não, né? Então você coloca uma quantidade tão grande de tapioca que, se você for ver as calorias dessa tapioca, ela ultrapassou as calorias do pão. Então isso aí é perigoso demais. E aí, não só satisfeito com a quantidade de tapioca que você colocou, o recheio que você coloca dentro dessa tapioca também não favorece, tá? Então, a gente precisa pensar bastante nessa questão também do recheio, tá? Porque é uma coisa importantíssima. Não só da tapioca, mas também como o pão, tá? Por exemplo, pão com manteiga? Não, né, gente? Nem pensar. Pão com ovo, um pão com queijo, tá? Outra coisa também importantíssima nessa questão de calorias, na questão de quantidades, é a granola. Às vezes a gente acha, a granola é saudável, ó, granola pode comer à vontade. Não, gente, principalmente da forma que essa granola é feita, tá? Tem umas granolas que contêm tanto açúcar, tantas coisas dentro, e aí fica, caraca, tu tá achando que tu tá consumindo uma coisa,
mas na verdade está consumindo outra coisa. Então, por isso é importante também utilizar, né? Ler lá os rótulos, tentar entender um pouco mais dos alimentos que vocês estão consumindo, tá? Porque na embalagem na frente, gente, é mole, tá? O fabricante coloca várias coisas e consegue te enganar fácil. E aí, falando em trocas, gente, entra o dilema do açúcar. Deixa ele pro final para a gente ter um pouco mais ali de interação. O açúcar para você. Me responde aqui. Qual açúcar é o melhor? Qual açúcar você usa? Responde aí que eu vou esperar aqui. Já respondeu? Então, vamos lá. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, Bruno, eu não uso açúcar comum, né? Porque o mascavo é o melhor, porque o demerara, porque o açúcar tal. Beleza, gente. Beleza, tá? Falando nessas proporções de, digamos, ter mais benefícios em questões de nutrientes, beleza. Mas agora vamos pensar na questão de quantidade. Vamos lá? Vamos pensar um minutinho. Vamos lá. Para você adoçar, de repente, um café com açúcar demerara, mascavo ou qualquer outro açúcar, qual a quantidade que você vai colocar desse açúcar? E aí, você vai adoçar o café com açúcar comum. Qual a quantidade que você vai colocar deste açúcar? Entendeu? Eu quero fazer você pensar nas questões de quantidade, tá? Tanto na quantidade de açúcar comum, quanto na quantidade do açúcar mascavo, qualquer outro, tá? Questões de quantidade. Eu sempre falo para os meus pacientes, gente, quer usar o açúcar comum? Pode usar, pouquinho, né? Claro, só um pouquinho mesmo, só para dar um gostinho. Mas o ideal é você treinar o seu paladar para tirar o açúcar, tá? Porque esse açúcar que você está consumindo no seu café, você pode consumir de um docinho durante o dia. Então a gente tem que pensar nestas questões, o que vale mais a pena para mim? Tomar o meu café com açúcar ou de repente comer uma colherzinha de doce de leite ou de repente um tabletinho de chocolate? Então são coisas a se pensar, né, gente? E é isso, espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal porque tem muita coisa como essa. E até o próximo vídeo.